Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre planejamento versus ação. Você já parou para pensar que hoje na sua vida financeira você acaba fracassando por não planejar? Eu sei que você não quer fracassar, mas a verdade é que boa parte das pessoas não tem sequer um planejamento, principalmente financeiro. E eu quero te contar uma história baseada nisso que eu acredito que vai fazer toda a diferença na sua vida. Só para você ter uma ideia, era uma vez um jovem, um rapaz, né, que estava buscando um trabalho na propriedade, uma pequena propriedade, né, na área rural, e encontrou um senhor, né, trabalhando ali para o dono da propriedade, né? E esse senhor disse para ele: "Você está procurando emprego? Sim, eu quero trabalhar, fazer alguma coisa." Ele falou: "Olha, eu ajudo aqui o dono da fazenda, o dono da propriedade, cortando ali algumas árvores, né, com o machado. E de repente você falar com ele, ele possa te empregar também, para que você possa trabalhar aqui." E aí, né, o jovem, todo contente, foi sim procurar ali, né, a ajuda, né, o emprego, né, o trabalho para esse senhor, o dono da propriedade. E logo que, alguns minutos depois de conversa, né, os dois já voltaram ali dentro da propriedade e o dono da propriedade, o senhor, já falou para ele, falou: "Olha, você vai trabalhar junto com ele, cortando aí essas árvores, né? E eram árvores enormes, grandes, tá? E tem um detalhe, vou te dar um machado aqui, tá? E você tem aí, tá? 8 horas para você fazer isso por dia, tá? Porque eu não quero que você trabalhe mais do que isso." Tá? E deu essa missão aí para o jovem e para aquele senhor que já estava trabalhando ali, né? Para uma pessoa mais velha que já estava ali, né? E aí passou ali algum tempo, alguns minutos, né? O jovem pegou o machado e começou simplesmente a molar, começou a realmente a molar mesmo, né? Esse machado começou ali a realmente pegou a pedra e começou a molar ele, começou a cuidar dele, a zelar. Ele viu que realmente o machado estava precisando ali de dar uma molada e ele ficou ali horas e horas, né, amolando, né? E enquanto o outro senhor, outro rapaz que já estava ali trabalhando há muito tempo, né, ele já estava há muitas horas já cortando ali com o machado as árvores. E o que acontece? Horas depois, né, se passaram aí mais de 4 horas, a história conta que o dono da propriedade saiu ali da casa e foi lá ver como que estava sendo a produção, como é que o jovem estava se sobressaindo. E ele percebeu que o jovem estava ali amolando, né, o tempo todo o machado, né? E até aí tudo bem, ele voltou para o escritório, continuou trabalhando e se passaram mais 2 horas, né? Ou seja, 6 horas, né? Faltando apenas 2 horas ali para o término do trabalho. E até então o jovem, né, o recém-trabalhador que já estava na propriedade, não tinha não tinha cortado nenhuma árvore, enquanto o outro ali já estava cortando uma ou duas árvores grandes, né? E aí, faltando 2 horas exatamente para terminar o trabalho, esse jovem terminou de amolar e começou a realmente a cortar essas árvores com o machado que ele amolou durante muitas horas. E o resultado foi que esse jovem conseguiu cortar muito mais árvores do que aquele senhor, daquela pessoa que já estava ali há muito tempo trabalhando, né, há muitas horas trabalhando naquela propriedade, do que já estava cortando. E o que eu quero que você entenda com essa história? É muito melhor você se planejar para o que você vai fazer, para vender algum produto ou serviço, para se apresentar ali num trabalho, para executar um trabalho, do que realmente você querer pegar tudo na hora e querer fazer tudo de uma vez só, tá? A gente aprende com esse jovem que estava molando durante horas ali o seu machado, que ali ele já estava calculando quanto tempo que ele demoraria para cortar, né, muito mais árvores do que daquele outro senhor que já estava ali cortando algumas poucas árvores, né, naquela floresta.
E o que, que a gente aprende com essa história? Que literalmente, se você não tiver um planejamento, principalmente o planejamento financeiro, a médio e a longo prazo, você realmente se planejar para os próximos 6 meses, para os próximos 12 meses, para os próximos 5 anos, você simplesmente vai ser mais um na sociedade. Você vai ser mais um que se iguala na média, ou seja, que tem o mesmo resultado, tá, que a grande maioria. Aquele senhor que já estava trabalhando há muito tempo ali na propriedade, cortava 1 ou 2 árvores por dia, né, a cada 8 horas, ele poderia ter realmente aprendido essa chave, né? Mas ele continuou cortando a árvore dele com um machado que muitas das vezes ele amolava uma vez por semana e olhe lá. Então, o que nós aprendemos com essa história é que é muito melhor você suar no treinamento, se planejar, do que simplesmente você entrar em ação sem algum ou sem sequer um planejamento do primeiro passo, do que vai fazer, do que vai falar e como falar. Então isso é fundamental, tá? Eu quero deixar essa história para você, essa reflexão, tá? Eu acredito que vai fazer toda a diferença. Se fez sentido para você, eu quero que você aí curta esse vídeo, tá? E compartilhe com mais 10 amigos que também precisa escutar essa história, que vai fazer toda a diferença para eles também. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço e até logo. Tchau, tchau.